De fato, começamos agora com o nosso curso de felicidade. Aquela introdução já ajudou você a desenvolver e conhecer um pouco mais a felicidade. Mas agora a gente vai para a prática. São os 7 passos que vão fazer você mais feliz dia a dia. Olha que interessante. Vamos começar com praticando gratidão e o pensamento positivo. Então vamos lá. Eu queria trazer algumas informações sobre gratidão. A gratidão, ela é o primeiro passo, o mais importante para a gente desenvolver a nossa felicidade. Não são as pessoas felizes que são gratas. É ao contrário, são as pessoas gratas que se tornam felizes. A gratidão, ela abre as portas para que a gente reconheça, que a gente receba cada vez mais. A gratidão tira os nossos olhares daquilo que nos falta para que a gente possa perceber as bênçãos que nós já temos, que nós já ganhamos, E o que mais a ciência descobriu sobre gratidão? A gratidão faz o nosso sistema imunológico melhorar. A gratidão melhora o nosso sono, reduz acne, reduz dores de cabeça, dores de coluna, quando nós nos tornamos pessoas mais gratas. E quando a gente traz isso para a vida pessoal, a gratidão tem um impacto extraordinário na nossa vida, um impacto tremendo nas pessoas que estão em volta da gente. A gratidão, a gente precisa cultivá-la dia a dia. Mas antes da gente fazer um exercício, antes de você aprender a técnica de desenvolver a gratidão, eu queria trazer uma pesquisa muito interessante sobre gratidão. Há uns anos atrás, um cientista japonês chamado Masaru Emoto começou a fazer várias experiências com água. E uma delas é impressionante. Ele pega a água da mesma fonte, são amostras de água do mesmo local, colocou em tubos de ensaio. Nesses tubos de ensaio, como você está vendo aí no vídeo, ele colou no tubo de ensaio rótulos com palavras, Você está vendo aí do lado esquerdo do vídeo, está escrito, dá para entender em japonês assim, Está escrito bakayaro. Bakayaro em japonês é um xingamento, Bakayaro ou baka, traduzindo para o português, seria estúpido, imbecil. Então é um xingamento, é uma palavra negativa. Do seu lado direito aí está a palavra arigato. Arigato escreve assim. E arigato significa obrigado, uma expressão de gratidão. E olha que interessante o Masaru Emoto descobriu. O experimento dele funciona assim. Depois de ele colocar rótulo nas amostras de água, ele tira lá uma gotinha de água e coloca na lâmina de Petros, aquela lâmina que vai para o microscópio. 1 grama de água é equivalente a uma gota de água. Coloca ali naquele microscópio. O microscópio, no alto dele, tem uma câmera, que dispara as fotos. E ele pega aquela gotinha de água e coloca num refrigerador a menos 5 graus. Então, a gotinha de água que veio da amostra, de gratidão, vai colocar lá no microscópio. Aquela gotinha de água vai começar a congelar e ele dispara a câmera fotográfica. O que foi que ele descobriu com essa experiência? Toda vez que ele colocava uma palavra positiva no experimento, no rótulo da água, aquela gotinha de água formava lindos cristais de gelo. O cristal de gelo é como se fosse uma flor que vai desabrochando assim, por alguns segundos e depois aquela gotinha de água congela completamente e não dá para ver o cristal de gelo. E o interessante da pesquisa é que toda vez que ele tirava a água de uma amostra onde o rótulo era de uma palavra positiva, amor, gratidão, aquela gotinha formava lindos cristais de gelo. Ao mesmo tempo, toda vez que ele tirava a água da amostra que tinha uma palavra negativa, um xingamento, uma palavra negativa, raiva, ódio, aquela gotinha não formava o cristal de gelo quando ela estava congelando e acabava congelando com a imagem parecida aí com um cristal quebrado. Dá uma olhada no vídeo aí. Olha que interessante. O resumo da pesquisa do Emoto descobriu o seguinte. Ele explica esse fenômeno da seguinte maneira. Ele chama de hado, a energia que sai da nossa cabeça e interfere nas moléculas subatômicas da água. Assim como na água, na amostra de água, interfere também no ambiente que tem muita umidade, no ambiente que tem água também. Interfere no nosso corpo que tem água, 70% do nosso corpo é água. E o mais interessante de tudo é que esse pensamento, segundo ele, sai da nossa cabeça e interfere nas moléculas da água, Por isso que dá essa diferença no experimento.
Você acredita realmente que quando a gente pensa positivo, quando a gente pensa bem, quando a gente está feliz, a gente acaba expandindo uma energia a partir da gente que interfere nas coisas à nossa volta? Você acredita realmente nisso? Quando eu vi a primeira vez, eu não acreditei. E aí, né, eu não tinha um microscópio em casa, mas morava próximo de uma floricultura. E aí eu me inspirei naquela frase, né? Olha, o fulano tem olho de seca-pimenteira. Aí eu pensei, bem, em todo dito popular, em todo ditado, tem um fundo de verdade. Então as plantas devem ser mais sensíveis. Aí vamos ver se a pesquisa do cientista japonês realmente é verdadeira. Eu passei na frente da floricultura, comprei flores, né? Vou mostrar aqui as flores, como é que eu preparo o meu experimento. Que você pode repetir em casa também, é muito interessante. Então comprei as flores e eu corto as flores, tiro todos os espinhos, né? Deixo do mesmo tamanho. Eu trabalho com 3 copos de água, coloco a mesma quantidade de água, a fonte da mesma origem, água natural, não é água gelada. E eu coloco rótulos nos copos de água. Eu combino 2 palavras positivas, eu gosto de combinar 2 palavras. Eu já sabia da pesquisa do Emoto que as 2 palavras positivas mais fortes são amor e gratidão, né? E sabia que as mais fortes negativas é ódio, rancor, estresse, essas são as mais fortes negativamente. Então, a minha primeira experiência foram com rosas brancas. Você vê aí no experimento, né? Coloquei nos copinhos. E o que eu faço, né, durante o dia? Pela manhã, quando eu acordava para ir ao trabalho, eu chegava próximo, né? Colocava os 3 copos num móvel em casa, né? Chego no primeiro, que tem os pensamentos positivos, eu coloco a minha mão sobre aquela flor e fico imaginando amor e gratidão. Então, deixo ali alguns minutinhos, fico imaginando amor e gratidão com a mão próximo da flor que tem o rótulo de amor e gratidão. Aquela flor que eu coloquei só o rótulo em branco, eu não faço nada. E aquela outra flor que tem o rótulo das palavras negativas, eu tento também ter um sentimento ali quanto a ela, né? No caso de estresse, como a gente fez aí, né? O raiva e estresse, eu fico tentando ficar com raiva ali da flor, né? E me estressar um pouco. Sempre a gente precisa fazer primeiro o sentimento positivo e depois o negativo, porque o negativo acaba contaminando depois o positivo, né? E aí eu fazendo isso de manhã, faço isso quando eu volto em casa na hora do almoço e faço à noite. E eu fotografo o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Do terceiro para o quarto, você vê a diferença. A flor que tem aquele sentimento positivo, ela está melhor, ela está mais bonita, e a outra que tem o sentimento negativo, ela está apodrecendo mais rápido. Esse primeiro experimento com a rosa branca, no primeiro dia eu me surpreendi. Por quê? Aquela flor que eu coloquei a palavra estresse, você viu aí no início, o botão de rosa está fechado, né? Então, no primeiro dia, o botão da rosa que tinha o estresse, ela abriu rápido. Eu falei, deu errado, né? Porque deveria ser o contrário. Mas no mesmo dia que ela abriu mais rápido, ela murchou. E a outra flor foi desenvolvendo normalmente. Então, você vê aí o resultado de 3 dias. A flor que tem amor e gratidão, ela está mais saudável do que a outra, que abriu mais rápido, mas acabou murchando. E a do meio, eu acabei não fotografando aí, porque a diferença estava o meio termo entre as duas. Fiz a primeira vez e depois eu passei para as rosas vermelhas. Com a rosa vermelha dá para você sentir muito mais a diferença. Porque a rosa vermelha, quando está apodrecendo, ela muda de cor, né? E aí não acontece isso com a rosa branca. Então olha só a diferença do experimento com a rosa vermelha. Amor e gratidão. E o outro copo com pensamento negativo é ódio e rancor. Olha a diferença. Aí foi do terceiro para o quarto dia. Eu já fiz esse experimento dezenas de vezes e o resultado sempre é o mesmo. Aquela flor que tem os sentimentos positivos, ela se mantém mais. Fica mais bonita, fica bonita por mais tempo e a outra acaba morrendo mais cedo. Eu sorteio as flores, eu já fiz de várias maneiras e mesmo assim o resultado é o mesmo. Eu estava comentando isso com um amigo que tem uma floricultura e faz muita decoração de casamento, né? E ele disse, Giovanni, eu não sabia dessa experiência, né? Não conhecia, mas a gente já conversa em toda a floricultura quando chega uma noiva, né? A gente já tem uma imagem de como vai ser aquela decoração, de como vai ser aquele casamento. Se chega aqui uma noiva, que ela está feliz com o casamento, ela se sente bem, tudo ela acha lindo, a gente faz a decoração da igreja à tarde, à noite, até o outro dia, as flores estão lindas, porque aquela pessoa está feliz com o casamento. Quando a gente recebe na floricultura uma noiva
que não está feliz com nada, né? Nada está bom, se você percebe aquela nuvem negra, parece que quando ela chega lá para ver o casamento, a gente já sabe que a decoração vai murchar muito mais rápido. Então a gente prepara a igreja à tarde, à noite, no casamento, as flores já estão murchas. Então olha só o que faz a nossa energia positiva ou negativa no nosso dia a dia, né? Aquele hábito que as pessoas mais antigas têm de agradecer ao alimento antes de comer faz com que as moléculas subatômicas da água daquele alimento se reorganizem e a gente vai comer um alimento mais saudável, vai fazer melhor para a gente quando a gente cria o hábito de agradecer. Uma outra coisa interessante, como a gente conversou no início, que a ciência percebeu, os ganhos, a vantagem da gratidão, é o exercício que a gente vai ver agora. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar, dá uma pausazinha aí, traz uma folha de papel em branco, né? Aquela folha de papel A4 para a gente fazer o exercício. Esse exercício eu peço que você faça agora, não espera para depois. Se a gente deixar para depois, vai acabar não fazendo. Qual é o exercício? Pegue lá a folha em branco e volta aí. Ok? O exercício vai ser o seguinte, você vai pegar essa folha em branco e vai escrever várias coisas que você... vai contar as suas bênçãos, né? Vai escrever quais as coisas que você agradeceria a Deus. Acredita, mesmo se você não acreditar em Deus, acredita num Criador que o efeito é semelhante. Acredita que isso faz uma grande diferença no seu resultado, na sua saúde. Você vai pegar essa folha de papel em branco e vai descrever, né? Vai escrever, eu sou muito grato a Deus ou eu sou muito grato ao Criador por... E aí você vai dizer, pela minha vida, né? Pela minha casa, pelas doenças, pelas pessoas que querem puxar meu tapete, pelas pessoas que querem me ajudar. Aí você vai agradecendo tudo. Você agradece tudo, o que é bom e o que é ruim. Tem uma passagem, inclusive, na Bíblia que diz, a tudo dai graças, a tudo dai graças a Deus. Agradeça tudo, né? Então você vai colocando lá tudo que você pode agradecer a Deus. Conta todas as bênçãos, tudo aquilo que você recebeu de graça. Quando você terminar esse exercício, você vira a página e preenche novamente a folha em branco com mais agradecimentos. Para você ter uma ideia do efeito disso, eu tenho uma amiga minha que é jornalista, né, uma jornalista conceituada, famosa, está na mídia, né, e ela tinha um problema sério de depressão. Já tinha feito terapia, já tinha participado de grupos de orações e não conseguia. Ela tinha melhoras e depois caía na depressão de novo. E um dia ela me procurou, né, falando sobre isso, mandou uma mensagem para mim que não estava bem, e ela contou, revelou o problema de depressão. E nós eu ensinei para ela naquele momento, se aceita fazer uma experiência, vamos fazer a carta de gratidão, vamos escrever uma folha em branco de gratidão, virar a página e escrever mais coisas que a gente é grato ainda. Ela fez essa experiência e ligou para mim dizendo que ela tinha conseguido sair da depressão e que ela faz com frequência, além do grupo de oração, para que ela não caia mais na depressão. Olha o impacto que esse exercício faz na nossa vida. A ciência descobriu, inclusive, que quando a gente faz esse exercício, o nosso sistema imunológico melhora. Você tem uma sensação de bem-estar logo após ele e essa sensação ela perdura por até 3 semanas. Você fica quase 1 mês sentindo bem pelo exercício de gratidão. Depois que você fizer esse exercício de gratidão, você já vai sentir a diferença. Mas aí eu queria que você continuasse fazendo, porque os ganhos da gratidão são tão grandes que a gente não pode deixar para depois. Ele tem que ser tão importante quanto a gente comer e beber todo dia, né? E aí o que você vai fazer? Depois que você terminar o exercício de gratidão, eu vou pedir para você baixar um arquivo aqui com a gente, um PDF, que é um diário de gratidão. Então todo dia você vai parar 1 minutinho lá para preencher 3 coisas que você é grato que tem acontecido de um dia para o outro. 3 coisas para você agradecer a Deus. E aí esse diário de gratidão você baixa aqui com a gente e você passa a usar. Um outro ganho extraordinário que a gente tem com o exercício de gratidão é que todos nós viemos, né, somos o resultado, né, nós somos herdeiros dos homens das cavernas, né, de pessoas que lutaram muito para sobreviver. E na pré-história era um cenário de muita falta de alimentos. E aí o que acontecia? Quando um homem das cavernas estava ali 2 semanas sem comer, e encontrava um outro homem das cavernas que estava ali há 3, 4 semanas sem comer, aquela comparação em que eu me sinto um pouquinho melhor do que o outro, dava uma energia extra para a pessoa continuar ali, para o homem das cavernas continuar. Essa programação que a gente traz no cérebro até hoje
faz com que a gente olhe para as pessoas e encontre defeito, encontre alguma coisa para criticar. É o mesmo princípio de ver uma pessoa pior do que a gente na pré-história. Só que hoje isso atrapalha a gente. E como a gente consegue mudar esse chip do negativo para o positivo? Se você fizer esse exercício que a gente está propondo aqui, do diário de gratidão após a carta de gratidão, você baixa o PDF e começa a fazer isso dia a dia, ao longo de 3 semanas, você vai mudar o seu chip do negativo para o positivo. Você vai olhar para a vida e vai ficar procurando coisas para agradecer a Deus. Você vai olhar para as pessoas e vai ficar procurando algo para elogiar. Você vai olhar para as pessoas e ficar procurando algo para valorizar nas pessoas, ao invés de criticar. Faz essa experiência e conta para a gente aqui o resultado que você teve, o resultado que você tem de melhora no dia a dia seu. Esse aqui é um dos primeiros exercícios, esse é apenas um dos primeiros exercícios para você melhorar a sua felicidade.